Então, agora vamos para o nosso terceiro vídeo. Vou falar mais um pouco com vocês. É porque tem que contar a sequência para vocês entenderem. Vamos pensar o seguinte, então, tudo que eu vivi me deu um conhecimento de que eu poderia falar com o meu corpo, falar com as minhas células e ao mesmo tempo tomar uma decisão do que eu queria com elas. Então eu também tinha isso quando eu tomava água. Quando eu tomava água, eu falava com as células todas do meu corpo, eu botava o meu corpo em ordem. Então eu sempre fiz esse tipo de olhar, né, sobre isso. Quando eu fiz o trabalho do Holocene quântico com a Elaine Orives, ela falou muitas vezes sobre o DNA milionário, sobre a gente ter uma relação com o DNA, e eu já sabia que a gente podia conversar com o DNA, e aí depois disso eu aprendi a conversar com o DNA, como a Elaine falava, e isso me trazia mais insights de como eu teria que fazer o processo. Aí quando eu conheci o Cryon, eu consegui entender, né? Porque você precisa entender, porque como a inteligência emocional, você precisa entender como funcionam as emoções. Na sua inteligência corporal, você precisa saber que nós somos criados sem uma conexão com o nosso corpo, a gente não conhece o nosso corpo. Para a gente saber se o nosso corpo está bem, nós temos que fazer exame de sangue para poder ter um parâmetro, porque a gente não sente que a gente não está bem. Às vezes a gente não sabe que tem uma doença até que pode ser uma doença fatal e a gente não sabe. Muitas pessoas descobrem, por exemplo, que estão com câncer 3 meses antes do câncer desencadear a morte delas. Então, é muito importante a gente ter esse estado de observação para o corpo, para a gente poder reconhecer quando o corpo da gente está falando algo. Aí entra então o que o Cryon está acrescentando na minha vida, porque é maravilhoso poder ver o trabalho dele e conhecer essa relação da gente com a própria vida. Aqui eu vou ter que dar uma lidinha de vez em quando das coisas, porque eu ainda estou aprendendo realmente esse processo de falar com o DNA, de falar com o corpo. A gente pode falar de uma forma bem natural, mas é importante que você tome uma decisão, tá? Então, você tem que pensar com relação ao coronavírus. Como que você está reagindo? Você está chorando? Está o tempo todo preocupada, com medo? Está com ansiedade? Com insegurança? Você tem medo do que está te acontecendo agora? Você tem medo da morte? Você tem medo mais do que? É a morte ou é a perda das coisas? A perda de familiares? Gente, essa transformação do coronavírus que ele está causando no planeta é uma transformação de consciência. Nós precisamos mudar o nosso olhar sobre a vida. Nós precisamos tomar as rédeas da nossa própria vida. Não é da vida do outro, não é do planeta, é da nossa vida, da nossa identidade. É isso que está acontecendo. Para isso, nós precisamos compreender que o que vai acontecer depois nós ainda não sabemos. Mas nós podemos criar uma realidade dentro de nós. Como nós já sabemos, muitas pessoas falando para nós sobre isso, nos contando, nos ensinando. Todo mundo sabe que nós criamos a realidade, mas entre saber e entender e compreender tem uma grande distância. A gente pode ter um conhecimento e ele nunca se transformar num processo de transformação, entende? Você tem um conhecimento, sabe, mas não aplica na sua vida. Quando chega na hora da sua vida acontecer, você não aplica. Então, é muito importante você saber aplicar aquilo que você está conhecendo. E é importante, neste momento, mais que tudo, que nós possamos saber o que fazer. Porque se você deixar dentro da sua dor, sem consciência, você corre risco grande. Todos nós corremos um risco grande desse processo aumentar e da gente padecer. Então, você tem que pensar comigo. Você quer continuar vivo? Vivo? Quer? É muito importante para você a sua vida. Você tem que dizer isso para os seus filhos também. Pergunte para eles se ele estiver com medo, com insegurança. Se você estiver falando na frente dele, ele está com medo e com insegurança, porque o filho da gente reflete a gente. Então, veja bem, o que está acontecendo conosco? Nós não podemos ter convívios.
Nem se, por exemplo, se você tiver com uma gripe, você vai ser afastada da sua família dentro de casa. Então, você precisa saber que o isolamento tem um significado de você ter que se conhecer, ficar com você, estabelecer uma relação com você, ter um vínculo com você. Um vínculo que você nunca teve, porque talvez você nunca conseguiu ficar sozinha, nem ficar consigo mesma, nem pensar na própria vida. E isso não tem nada de errado, isso faz parte da nossa inconsciência. Nós somos assim, todos nós. Então, neste momento, você precisa saber disso e introjetar isso como conhecimento e sabedoria e transformação. Este momento que eu estou vivendo é um momento de eu religar comigo. Eu preciso decidir uma coisa. Eu preciso decidir o que eu quero. Eu quero a vida? Sim, quero a vida. Sim. Então diga, eu quero a minha vida. Eu quero estar viva. Aí, a segundo momento, você precisa fazer tudo que as autoridades sanitárias estão avisando para nós. Que precisa fazer tal coisa para limpar, faça. Que precisa ficar isolado, fique. Que precisa usar máscara para sair, óculos e capacete, o que for, faça. Faça a sua parte. Na medida que você faz a sua parte, você está fazendo o livre-arbítrio que vai te possibilitar a tua decisão. Que é que você quer continuar viva. Eu quero continuar viva. Então, eu vou fazer toda a minha parte. É ficar no isolamento. É fazer tudo que tem que fazer, a higiene que precisa ser feita. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto que eu preciso que você saiba. E agora eu vou passar no próximo vídeo, eu vou ensinar para você como que a gente vai conversar com o nosso DNA, com as nossas células. Como é que isso acontece? Tá bom?